O que você faria se descobrisse que o lugar onde passa seus dias guarda um segredo que só se revela depois do sinal final? 14 de maio de 1978, após um recital no auditório. O jornal local mencionava que ela insistira em tocar uma peça própria, Requiem para um Dia Chuvoso, que os professores consideravam fora do tom. Eu tinha a evidência. Não era um vento, não eram ratos, era uma assinatura sonora. Levei o caso ao diretor, eufórico. Ele ouviu a gravação, seu rosto perdendo a cor, mas em vez de espanto, vi medo, medo puro. Apague isso, Rafael, ele disse, sua voz firme e baixa. Apague e nunca mais fale nisso. Algumas coisas, algumas músicas não devem ser ouvidas até o fim. A autoridade dele, misturada com uma súplica genuína, me paralisou. Naquele momento, eu não era o descobridor. Era um estúpido que abrira uma porta que deveria permanecer fechada. Voltei para a portaria e, sob um impulso que não entendo, deletei o arquivo do gravador. Joguei o cartão de memória no rio que passa atrás da escola. Agora não tenho provas, mas tenho memórias. E às vezes, nas noites mais quietas, quando o cansaço me vence e fico sentado na portaria, ouço. Não é com os ouvidos, não exatamente. É dentro do meu crânio. Aquele tchlim, tchlim, tchlim. O começo da melodia triste. E então paro tudo, me levanto, faço barulho, ligo um rádio, porque tenho um medo que corrói minha antiga racionalidade. E se um dia, no meio da música, eu ouvir a nota se corrigir? E se a peça finalmente chegar ao fim? O que acontece quando um requiem conclui sua última nota? Não durmo mais bem e me pergunto todas as noites quem era realmente o cético? O homem que não acreditava em fantasmas ou o homem que acreditava que poderia controlar o que encontrava? Apaguei as gravações, mas a melodia ficou. Se você está gostando dessa atmosfera sombria ao som da chuva, deixe seu like e me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Quero saber em que parte do mundo essa história está chegando. Descobrir a verdade é como desmontar um relógio sem saber montá-lo de volta. Você fica com todas as peças espalhadas, entendendo o mecanismo, mas incapaz de voltar ao tempo em que ele apenas marcava as horas, ignorante e seguro. Meu nome é Renata, e tudo começou com um cheiro na casa da minha avó. Ela morava na mesma casa há 60 anos, uma construção de madeira e tijolos à vista em um bairro antigo da cidade. Depois que ela se foi, coube a mim organizar seus pertences. Entre caixas de fotos e louças, encontrei uma pequena maleta de couro presa com uma fivela enferrujada. Dentro não havia joias ou documentos, mas objetos aparentemente aleatórios. Um lenço de renda manchado de um carmim desbotado, uma chave antiga sem identificação e um cartão de visitas do Instituto de Ciências e Tecnologia, com o cargo bibliotecária-chefe, riscado e um número de telefone manuscrito no verso. O cheiro, porém, vinha do lenço. Um odor adocicado e medicinal, como amônia misturada com flores murchas. Era persistente, impregnando a gaveta onde a maleta estava. Intrigada, comecei a vigar os pontos. Minha avó nunca falou sobre trabalhar em uma escola. O obituário dizia dona de casa. Por que ela guardaria isso? A chave me levou ao porão, a um armário de ferramentas trancado que eu nunca reparara. A fechadura rangeu, cedendo. Lá dentro, além de ferramentas empoeiradas, havia um envelope pardo. Dentro, uma pilha de recortes de jornal.
todos datados de 1992. As manchetes eram vagas. Aluno encontrado em estado de choque em escola técnica. Investigações sobre incidentes seguem inconclusivas. Nenhum nome, apenas referências a traumas psicológicos severos e ferimentos leves de natureza não especificada. Em uma nota à mão, no canto de um dos recortes, a letra da minha avó. Elias não sangrou, brilhou e sumiu. Elias, meu tio, irmão mais novo da minha mãe, que morreu antes de eu nascer. A história oficial era leucemia. Meus pais ficavam tensos quando seu nome era mencionado. A próxima pista estava no cartão. O telefone manuscrito ainda funcionava, atendido por uma voz idosa e cansada. Era a senhora Almeida, a ex-bibliotecária. Relutante no início, cedeu quando mencionei o nome do meu avô, que fora diretor do instituto na época. A regra do espelho quebrado não era uma regra escrita, era um protocolo. Se um espelho se quebrasse em um dos banheiros, isolávamos o local. Chamávamos o seu avô. Ele e um técnico especializado lidavam com os resíduos. Resíduos? Perguntei. Minha voz um fio. Seu tio, o Elias, ele era um menino curioso, arteiro. Quebrou o espelho do banheiro do terceiro andar, cortou o dedo. Quando o encontraram, não estava sangrando. Um fluido escuro e denso escorria do corte evaporando no ar e deixando um cheiro, aquele cheiro de ozônio após um raio. E ele não parava de rir. Dizia que via o outro lado refletido nos cacos. Meu estômago embrulhou. O cheiro do lenço era a memória desse momento, preservado no tecido que minha avó usou para estancar aquilo que não era sangue. E depois? Forcei a pergunta. Depois, seu avô fechou o caso. Disse que era um vazamento químico de um laboratório. Internou o Elias em casa. Sua avó cuidou dele até o fim. O que eles viram naquelas horas, o que o menino continuou a ver refletido em qualquer superfície brilhante, eu não sei. Mas seu avô deixou uma instrução, Renata. Se você está ligando, é porque encontrou a maleta. E se encontrou a maleta, é porque o ciclo pode estar se repetindo. Procure a mancha. A ligação caiu. Procurei a mancha. Voltei à casa da minha avó, ao banheiro do andar superior que sempre permanecera fechado. Com a luz do dia entrando pela janela, examinei cada centímetro do piso de ladrilhos antigos. E então vi, perto do rodapé, uma descoloração quase imperceptível. Não era mofo, era como se a própria cerâmica tivesse sido levemente desgastada, formando um padrão circular e irregular. Quando me aproximei, uma onda de náusea me atingiu, acompanhada daquele cheiro adocicado e medicinal, como amônia misturada com flores murchas. E por um segundo, no brilho úmido dos ladrilhos, vi meu reflexo piscar e se distorcer, como se alguém do outro lado estivesse empurrando a superfície, tentando passar. Recuei em pânico. Fechei a porta, tranquei-a. Tenho a maleta, os recortes, a chave. Tenho a confirmação de que a história da leucemia era uma cortina de fumaça para algo que ninguém ousou nomear. Meu tio Elias não morreu de doença. Ele morreu vendo algo que ninguém deveria ver. Algo que começou com um corte e um reflexo quebrado. Agora, a mancha está lá. O cheiro volta em dias úmidos. E às vezes, quando passo por um espelho muito rápido, tenho a sensação de que meu reflexo não me acompanha com a mesma velocidade. A verdade está toda montada diante de mim, peça por peça. E eu me pergunto todos os dias, segurando o lenço manchado, se valeu a pena desmontar o relógio. Valeu a pena saber que a loucura do meu tio não era genética, mas um legado, um eco de um lugar quebrado que ainda espera, quieto e brilhante, no outro lado do vidro. Se essas histórias estão te envolvendo, se inscreva no canal para não perder os próximos relatos de terror ao som da chuva. Aqui sempre tem novas histórias para você relaxar. O turno da noite na escola polivalente tem uma geografia própria. Os corredores,
familiares sob o sol, alongam-se sob a luz fluorescente, criando bolsões de sombra que parecem respirar. Eu, Léo, era o supervisor de plantão. E meu território eram os 3 andares oficiais do prédio. Oficiais. Essa palavra sempre me fez sorrir. Os veteranos falavam do 4º andar com um respeito supersticioso, um olhar de canto. Eu achava folclore, coisa de mente ociosa em noites muito quietas. Minha rotina era metódica. Verificar laboratórios, fechar salas de aula, assegurar portas. Começava sempre pelo térreo, subia ao 1º, depois ao 2º e finalmente ao 3º. A escada principal era uma artéria de concreto e ferro, e do patamar do 3º andar, você olhava para baixo, para o vazio do saguão, ou para cima, onde a escada simplesmente terminava em um teto de laje. Naquela noite, a eletricidade estava instável. As luzes oscilavam, emitindo um zumbido agudo. Concluí minha ronda no 3º andar mais rápido, querendo voltar para a segurança relativa da portaria. Ao passar pelo patamar, um movimento acima chamou minha atenção. Não um movimento, na verdade. Uma falta de movimento onde deveria haver apenas estrutura. Olhei para cima. A escada não terminava mais. Contra toda a lógica arquitetônica, ela continuava, mais uns 12 degraus de concreto sujos e mal acabados, levando a um corredor iluminado pela mesma luz branca e fraca do resto da escola. O ar na minha garganta congelou. Era o que os veteranos descreviam. Era impossível. Meus olhos percorreram cada detalhe. A pintura descascando em uma parede que não existia, os cabos elétricos expostos, o piso coberto por um pó espesso. Era tangível, era sólido. O manual tinha uma cláusula para isso. Lembrei-me das palavras digitadas em fonte pequena. Caso perceba a extensão arquitetônica anômala, desvie o olhar imediatamente e proceda com suas tarefas. Não investigue. Mas como não investigar? Era real. Estava a menos de 20 degraus de mim. O coração martelava contra as costelas. A curiosidade era um gancho de ferro puxando meu queixo para cima. E foi então que vi as figuras. No corredor do 4º andar, paradas a intervalos regulares, de frente para as paredes, havia silhuetas. Eram densas, como se fossem feitas de uma fumaça mais escura que a penumbra. Não se moviam, apenas observavam a parede. Uma delas, a mais próxima da escada, parecia ter a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando algo do outro lado do reboco. Uma onda de vertigem me atingiu. Não era medo, era algo pior, uma compreensão profunda e errada. Aquele lugar não era um andar fantasma, era um órgão morto do prédio, uma parte que não deveria ser vista. E aquelas figuras eram sua função, seus guardiões ou seus prisioneiros. O zumbido das luzes aumentou, transformando-se em um apito lancinante. O ar ao meu redor ficou espesso, difícil de puxar para os pulmões. A regra veio à minha mente como um comando de sobrevivência. Desvie o olhar. Fechar os olhos era impensável. Virei a cabeça com um esforço físico doloroso, forçando minha visão para a grade de ferro do corredor do 3º andar. Respirei fundo, o cheiro de poeira e desinfetante enchendo meu nariz. Concentrei-me nisso, no cheiro, na sensação áspera do corrimão de metal sobre minha mão suada. 1, 2, 3 minutos passaram. O apito das luzes diminuiu, voltando ao zumbido habitual. O peso no ar se dissipou. Quando finalmente me senti capaz, virei os olhos, devagar, de volta para o alto da escada. A escada terminava na laje. A extensão anômala havia se retraído. O corredor do 4º andar e suas sentinelas estáticas haviam sumido. Desci os degraus com pernas de algodão. Na portaria, anotei no relatório: oscilação de energia elétrica às 23h47 n. Verificado, sem intercorrências. Minha caligrafia estava firme. Nunca mais olhei para cima no patamar do 3º andar. Cumpri meu turno noite após noite, com uma disciplina militar. Mas algo mudou. Agora, quando faço minha ronda, sinto não só que estou sendo observado, mas que estou sendo ignorado, como se minha presença fosse tão irrelevante para a vida verdadeira do prédio quanto a de uma barata. E às vezes, nos momentos mais quietos, tenho a sensação física, quase tátil, de que se eu tivesse subido aqueles degraus, se tivesse quebrado a única regra que importava,
não teria encontrado um quarto andar. Teria encontrado o vazio que existe antes que um lugar seja construído. E aquelas figuras de fumaça, elas não estariam de frente para a parede, estariam de frente para mim. O manual tinha razão. A indiferença é o único escudo, mas é difícil manter a indiferença quando você sabe com cada fibra do seu ser que o prédio onde trabalha ocasionalmente cresce um andar extra e que há coisas que preferem observar a parede. A pergunta que não me deixa dormir é simples. O que há do outro lado que merece tamanha atenção? Meu nome é Daniel e durante um verão abafado trabalhei como ajudante de manutenção no campo de futebol da escola municipal. Minha principal função era cuidar do grande refletor que iluminava os treinos noturnos. Era um poste de metal enferrujado, um gigante desengonçado coroado por uma cúpula de vidro e uma lâmpada que queimava com uma frequência suspeita. O problema nunca era elétrico. O circuito estava perfeito, mas toda semana, como um relógio, a grande lâmpada se apagava. Subir naquele poste era a parte que eu odiava. A escada de ferro vibrava com cada passo, e o vento, que embaixo era uma brisa, lá em cima ganhava voz, assobiando nas frestas da cúpula. A primeira vez que a troquei, notei algo estranho. A lâmpada queimada, que deveria estar quente, estava fria como uma pedra de rio. Quando a desenrosquei, um cheiro forte me atingiu. Fuligem úmida, como de um incêndio apagado pela chuva. Dentro do bulbo de vidro, uma camada fina e negra revestia o interior, grudenta ao toque. Era como se algo tivesse queimado de dentro para fora, consumindo tudo até o último resquício de energia e calor. Comuniquei ao chefe. Ele olhou para a lâmpada, depois para o céu noturno e disse: "É assim mesmo, troca e segue o jogo." Seu tom era final, evitando qualquer discussão. Nas semanas seguintes, a rotina se repetiu. Subir, sentir a vibração do metal, o assobio do vento, desenroscar a lâmpada fria, encarar a fuligem interna. Mas comecei a prestar atenção não no poste, mas no que acontecia embaixo, no campo, minutos antes do apagão. Os treinos noturnos eram um balé de jovens atletas sob a luz branca e intensa. Eu observava da beirada do campo, aguardando o momento de agir. E então percebi o padrão. Cerca de 10 minutos antes de a lâmpada queimar, as sombras dos jogadores mudavam. Não era uma ilusão de ótica. A luz do refletor era única e forte, projetando sombras bem definidas no gramado. Mas lentamente, essas sombras começavam a se alongar. Não na direção oposta à luz, como seria normal. Elas se esticavam em direção ao poste. Os braços escuros no chão se tornavam tentáculos delgados, as pernas se transformavam em hastes finas, todas rastejando em unissono silencioso em direção à base do gigante de metal onde eu estava. Os jogadores, absortos no treino, não notavam. Eles driblavam, corriam, gritavam, enquanto suas próprias sombras desertavam, arrastando-se em uma migração lenta e determinada. Era uma visão de um terror silencioso. A desconexão entre a ação vibrante dos corpos e a traição lenta de suas silhuetas no chão. O ar ficava pesado, não com umidade, mas com uma expectativa elétrica. Eu podia ouvir o silêncio das sombras se movendo, um ruído de fundo que não era som, mas uma pressão nos meus tímpanos. Então, puf, a luz se apagava. O campo era engolido pela escuridão, interrompida apenas pelas luzes de emergência fracas do vestiário. Um coro de resmungos vinha dos jogadores, e lá em cima, eu sabia, uma nova lâmpada esfriava instantaneamente, seu interior enegrecido por uma combustão que acontecia em um plano que não era o nosso. Na minha última noite de trabalho, decidi não esperar. Quando vi as sombras começarem seu lento e sinistro rastejar, peguei minha chave inglesa e subi. O vento era mais forte, um uivo contínuo. Olhei para baixo, para o campo. As sombras já haviam alcançado a base do poste, uma poça de escuridão viva que parecia ferver em volta do metal. E então começaram a subir. Não eram mais formas humanas, eram manchas de uma escuridão mais profunda que a noite,
escalando o poste como trepadeiras famintas, envolvendo-o em um abraço gelado que eu conseguia sentir, mesmo através das luvas. A vibração do metal mudou, tornando-se um gemido agudo de tensão. Não pensei, agi por instinto puro. Balancei a chave inglesa e bati com força na base da cúpula de vidro do refletor. O estrondo foi seco, metálico, abafado pelo vento. As sombras pararam. Por um segundo, ficaram imóveis, grudadas no poste. Então, como se fossem feitas de líquen, começaram a recuar, descendo, desprendendo-se, retornando ao campo onde se fundiram novamente aos pés dos jogadores confusos, cujas formas normais agora eram banhadas pela luz que milagrosamente não se apagou. Desci tremendo. Na manhã seguinte, pedi demissão. O chefe não perguntou nada, apenas acenou com a cabeça. Às vezes, em noites muito claras, quando a luz da rua projeta a sombra da minha janela no quarto, fico observando, esperando o momento em que ela decida se mover por conta própria, arrastando-se em direção a algum ponto fixo e faminto no escuro. Eu não troco mais lâmpadas, mas aprendi que algumas luzes não queimam, elas são consumidas, e o que as consome rasteja primeiro, sempre em silêncio, antes de subir para se alimentar. Meu nome é Clara, e o verão na cidade grande é uma coisa úmida e pesada, um cobertor de calor que sufoca até o anoitecer. Naquele julho, consegui um emprego temporário na secretaria do Colégio Imaculada. O trabalho era simples, digitalizar pilhas e pilhas de fichas de alunos antigas, um projeto de preservação de memória. A sala de arquivos ficava no subsolo, um porão reformado com luz fluorescente e o cheiro eterno de papel envelhecido e mofo disfarçado. Eu gostava do silêncio, da rotina, até que comecei com a caixa 1987. O processo era metódico. Pegar uma ficha, escanear frente e verso, arquivar digitalmente, colocar na pilha de processados. As fichas tinham fotos 3x4, dados, observações escritas à mão. Naquela tarde, a foto de um menino me fez pausar. Ele tinha um rosto comum, cabelo liso penteado para o lado, um sorriso tímido, mas os olhos, na foto preto e branco, eles pareciam muito escuros, quase sem branco. Uma ilusão, claro. A anotação no verso dizia: aluno transferido em outubro, encaminhado para apoio psicológico. Coloquei a ficha no scanner. O primeiro rush do aparelho capturou a frente. Virei a ficha, coloquei o verso. Rush. Na tela do computador, a imagem da ficha apareceu. E então, vi. Na digitalização do verso, abaixo da caligrafia da secretária, havia mais texto. Texto que não estava no papel físico que eu acabava de segurar. Eram linhas densas, escritas em uma letra minúscula e angulosa, diferente de tudo no arquivo. Dizia: a sala 14 não tem parede leste à noite. O corredor engole os passos. Quem sussurra meu nome nas tubulações? Eles vêm pelo duto de aquecimento. Não olhe para a janela escura. Eles se refletem. Um arrepio percorreu minha nuca. Apertei o botão para escanear novamente, minhas mãos frias. Desta vez o verso saiu limpo, apenas a anotação original. Tentei uma terceira, uma quarta vez. O texto extra só apareceu na primeira digitalização. Fui verificar o arquivo salvo no computador. Lá estava. A mensagem fantasma, salva para a posteridade digital. Achei que fosse um erro, um glitch, uma imagem residual de outro documento, mas uma parte de mim, a parte que cresceu lendo histórias em revistas amareladas, ficou alerta. Comecei a prestar mais atenção. Nas fichas dos amigos daquele menino, da mesma turma, acontecia algo similar. Em algumas, a foto escaneada mostrava ele ao fundo, desfocado, onde não deveria estar.
Em outras, digitalizações de boletins revelavam notas raspadas e substituídas por uma única palavra, repetida: ouve. O arquivo físico não mostrava nenhum desses vestígios. Era como se o processo de digitalização estivesse revelando uma camada da história que o papel havia suprimido ou esquecido. A noite em que tudo mudou, eu estava atrasando para terminar um lote. A escola estava deserta, apenas eu e o zelador, que fazia sua ronda nos andares superiores. O silêncio do porão era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos fluorescentes e pelo clique whir do scanner. Estava escaneando a ficha de uma menina que, segundo anotações, era a melhor amiga do tal aluno. A foto era normal, o verso limpo. Na tela do computador, porém, a imagem carregou com um defeito: uma mancha cinza escura atrás da cabeça dela. Aumentei o zoom, a mancha tinha forma. Era uma figura, mais alta que a menina, curvada sob seu ombro. A figura não tinha rosto discernível, apenas uma sombra onde os olhos deveriam estar, e uma mão, ou algo parecido com uma mão, repousada no ombro da garota. E então, o scanner, sozinho, iniciou outro ciclo. O vidro se iluminou em branco, mesmo sem um documento. O braço mecânico se moveu com um rangido, e na tela, uma nova imagem começou a se formar, linha por linha. Não era uma ficha, era um corredor escuro, uma perspectiva distorcida, como se vista de muito baixo. No final do corredor, uma janela suja refletia a luz do luar, e na janela não se refletia o corredor. Refletia uma sala de aula cheia de figuras sentadas, imóveis, de costas. O scanner parou. A imagem estava completa, nítida, impossível. Ouvi então o som, vindo do duto de aquecimento no canto da sala, um cano de metal pintado de branco. Não era um sussurro, era um sopro, um longo e úmido sopro de ar sendo forçado através de um tubo estreito. E dentro daquele sopro, quase inaudível, a sílaba do meu nome: Clá. Saí. Não desliguei o computador, não guardei os papéis, subi as escadas correndo, meu coração batendo na garganta. O zelador me encontrou no saguão, pálida e trêmula. Tudo bem, moça? Parece que viu um fantasma. Balbuciei algo sobre se sentir mal e saí para a noite quente, que nunca me pareceu tão viva e bem-vinda. Não voltei. Liguei no dia seguinte, disse que estava doente, depois pedi demissão. As fichas de 1987 devem estar lá ainda, esperando no escuro do porão. E eu fico pensando, segurando meu celular moderno cheio de fotos digitais. Será que a digitalização não captura apenas uma imagem? Será que, em alguns casos, ela ativa algo? Algo que vive, não no papel, mas no próprio ato de ser visto, de ser copiado. E aquela imagem do corredor, da janela que reflete o que não está lá, será que alguém em outro computador acabou de escanear? Chamo-me Tomás e durante meu último ano no ensino médio, precisei de um emprego que coubesse entre os estudos. Consegui um posto na portaria do Colégio São Mateus, um prédio antigo e imponente no centro da cidade. Meu turno era das 6 da tarde à meia-noite, 2 vezes por semana. A rotina era pacata: controlar a entrada de professores para aulas noturnas, receber encomendas e, principalmente, observar as câmeras de segurança. O sistema era antigo, com monitores de tubo que emitiam um leve chiado e mostravam 8 pontos diferentes do colégio em preto e branco. Eu conhecia cada pixel daqueles quadrados, o movimento das árvores no pátio, o vai-vem dos gatos na cozinha, a luz intermitente do corredor da química, até que começou a chover. Não era uma chuva comum, era um dilúvio repentino daqueles que transformam o mundo num borrão de água e som. Na tela da câmera 3, que cobria o pátio coberto, uma figura apareceu. Estava sentada no banco de concreto, de costas para a lente, com o uniforme escolar encharcado,
A imagem era granulada, mas dava para ver a meia calça escura grudada nas pernas, a blusa colada às costas. Ninguém deveria estar ali. As aulas noturnas eram para adultos, sem uniforme. E mesmo que fosse um aluno remanescente, o que faria sentado no pátio sob uma chuva que caía em diagonal, molhando tudo mesmo sob o telhado? Peguei o interfone. Alô, quem está no pátio? Precisa de ajuda? A figura não se moveu. Apenas continuou ali, uma estátua de terno molhado. Decidi ir até lá. Peguei um guarda-chuva grande da portaria e atravessei o saguão. Ao abrir a porta que dava para o pátio, a cortina de água e o vento me atingiram. A visão era pior do que nas câmeras. A água jorrava do telhado, formando uma névoa fria. E lá estava ele, ou ela, sentado, perfeito, como um aluno aguardando o sinal para a aula. A cabeça estava baixa, o cabelo escuro pingando. Oi, você está bem? Gritei contra o barulho da chuva. A figura se moveu. Levantou-se com uma fluidez estranha, como se seus membros não tivessem articulações. Não se virou para mim. Em vez disso, começou a caminhar, direto, em direção à parte descoberta do pátio onde a chuva caía sem piedade. Espere! Tentei gritar, mas minha voz se perdeu. Segui alguns passos, mas a água era como uma parede. A figura adentrou a cortina de chuva e em 2 passos sumiu. Não foi uma sumida gradual, foi como se tivesse virado uma esquina que não existia, desintegrando-se na própria água. Voltei encharcado e confuso para a portaria. Na câmera, o banco estava vazio. Revirei o sistema, procurei por outros ângulos. Nada. Apenas chuva e o banco vazio. Pensei ter alucinado, produto do cansaço e da monotonia. Até a próxima tempestade forte. Uma semana depois, o céu escureceu de novo. Desta vez, eu estava pronto. Olhei fixamente para o monitor da câmera 3. E como um relógio, quando a chuva começou a cair com força, a figura reapareceu. No mesmo banco, na mesma posição, igualmente encharcada. Dessa vez não sai. Fiquei observando. Olhei para a tela da câmera 4 que mostrava o sensor de movimento térmico no corredor adjacente ao pátio. Era um equipamento mais novo, que mostrava manchas de calor em amarelo e vermelho. O pátio estava frio, azul e verde. Mas no banco onde a figura estava sentada, havia uma mancha. Não era quente, era uma mancha fria. Uma área de azul profundo, quase preto, no meio do verde do concreto. O sensor registrava algo com temperatura corporal muito abaixo do normal. Minha respiração ficou presa. Aquilo não era uma alucinação. Era um registro, uma presença que se manifestava com a chuva e carregava o crio consigo. A figura levantou-se novamente, como da última vez. Dessa vez, antes de caminhar para a chuva, ela parou e lentamente, muito lentamente, virou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça, num ângulo impossível. Na granulação da câmera, não dava para ver o rosto, mas eu sabia que ela estava olhando direto para a lente, direto para mim. Então, ela foi. Desapareceu na chuva. Desde então, toda tempestade forte me traz uma ansiedade silenciosa. Não volto a olhar as câmeras. Fico na portaria, ouvindo o tamborilar na laje, olhando para os papéis na minha mesa. Mas é inútil, porque agora, nos dias de chuva, sinto um frio diferente. Um frio que vem de dentro, que não some com o casaco. E o pior não é a figura. O pior é a sensação crescente de que em uma dessas tempestades a chuva vai parar. E quando parar, ele não vai ter para onde desaparecer. E vai continuar sentado ali, no banco, esperando o próximo aguaceiro. Ou talvez decidir vir até a portaria, buscar um abrigo mais permanente. Afinal, o sensor mostrou que ele está ficando mais frio a cada aparição. E coisas muito frias, eventualmente, procuram calor. Meu nome é Ricardo e sou professor de física. Acredito no mensurável, no verificável, no que pode ser provado por uma equação ou um experimento controlado.
O Colégio Pedro II, onde leciono, é um lugar de ordem. Ou assim eu pensava. Tudo gira em torno do relógio. Ele está no saguão principal, um grande mostrador analógico em uma caixa de madeira escura, com números romanos desbotados. Está quebrado há décadas, eu soube. O ponteiro dos minutos está eternamente preso no XI. É uma peça decorativa, um capricho nostálgico. Pelo menos era assim que eu via. Comecei a notar os padrões durante as provas. Leciono no período da manhã e sempre que dava 11h11 no meu cronômetro, acontecia algo sutil. Um aluno, sempre um diferente, erguia a cabeça da prova, olhava confuso para o nada e depois voltava ao trabalho, um pouco mais pálido. Às 11h11, os pássaros do jardim paravam de cantar por exatos 11 segundos. A luz do sol, entrando pelo vitral, projetava uma mancha alongada que, nesse minuto, tocava a base do relógio parado. Coincidências, claro. A mente humana adora encontrar padrões onde não existem, mas um cientista também deve investigar anomalias. Decidi fazer um experimento. Conectei um medidor de consumo elétrico independente na linha que, segundo a planta baixa antiga, alimentava o relógio. A linha estava supostamente desativada. O relógio um cadáver inerte. Para minha surpresa, o medidor registrou um consumo baixo, constante e absolutamente regular. 1,1 watts, dia e noite. Uma energia fantasma mantendo algo vivo. A curiosidade virou obsessão. Fingia um interesse histórico pela peça e consegui a chave do compartimento traseiro com a diretora, que me entregou com um sorriso tenso. O senhor é novo, não é, professor? Só tome cuidado, ele está em manutenção permanente. Dentro da caixa de madeira, o mecanismo era uma teia de aranha de engrenagens de latão cobertas de pó. Não havia bateria. Os fios que deveriam conectá-lo à energia estavam cortados e encapados, e, no entanto, o medidor insistia. 1,1 watts, dia e noite. Uma energia fantasma mantendo algo vivo. O ponteiro dos minutos, rígido no XI, tinha uma fina camada de ferrugem. Passei o dedo sobre ela e ouvi os sinos. Não eram altos, não vinham de lugar nenhum. Era um eco dentro do meu próprio crânio, um badalar profundo e distante, como de uma igreja submersa. Olhei para o meu relógio de pulso, digital e preciso, 15h47. Mas a sensação era de meio-dia, daquele momento silencioso e pesado. Desde aquele toque, as coisas se intensificaram. Comecei a acordar exatamente às 13h33 da manhã, meu coração acelerado, com o som dos sinos morrendo nos meus ouvidos. Meu relógio de pulso, o digital, começou a atrasar exatamente 11 minutos todos os dias. Não importava quantas vezes o ajustasse ou trocasse a bateria. Em casa, o forno de micro-ondas, o relógio do computador, todos mantinham a hora perfeita. Mas no meu pulso, o tempo perdia um pedaço. A experiência culminante foi durante uma reunião de planejamento após as aulas. Éramos 6 professores na sala de recursos, debatendo o calendário. Olhei instintivamente para o meu pulso, 11h11. E então, aconteceu. Um colega ao meu lado simplesmente desabou, não em um desmaio comum, mas como se tivesse sido desconectado. Sua cabeça bateu suavemente na mesa. Antes que o pânico se instalasse, outra professora, do outro lado da sala, fez o mesmo. E depois outra. 3 adultos desmaiando em silêncio absoluto no mesmo segundo. Os outros 3, incluindo eu, pulamos para ajudar. Os desmaiados estavam frios, seus pulsos fracos e lentos, e em todos os seus relógios, um de pulso analógico, o celular de outro, o smartwatch da terceira, o horário mostrava 11h11, travado. O episódio durou 11 segundos.
Eles voltaram a si, confusos, envergonhados, atribuindo ao cansaço. Nenhum se lembrava de ter ouvido os sinos. Eu me lembrava. Eu os ouvi, altos e claros, enquanto meus colegas jaziam inertes. Fui à diretoria no dia seguinte. Não falei sobre desmaios ou sinos internos, apenas mostrei a leitura do medidor de energia, os 1,1 watts fantasmas. A diretora olhou para os números, depois para mim, e seu rosto perdeu toda a expressão. Professor Ricardo, disse ela, sua voz plana, o relógio do saguão está em manutenção permanente. Esta é a última vez que discutiremos isso. O senhor é um homem da ciência. Deveria saber que alguns experimentos não têm um resultado que possamos suportar. Aconselho-o a se concentrar em suas aulas. E, por favor, ajuste seu relógio. Ela sabia. Todo mundo aqui sabe. É um segredo mantido pelo zumbido baixo do prédio. Não toquei mais no relógio. Meu relógio de pulso agora atrasa 11 minutos cada dia. Já me acostumei. Às vezes penso em quebrar a caixa de madeira, arrancar o mecanismo enferrujado e enterrá-lo. Mas depois lembro dos meus colegas desmaiados, daquele frio repentino neles e da expressão da diretora. Ela não estava com medo do relógio. Estava com medo do que aconteceria se alguém parasse o tic-tac fantasma. A questão que me corrói não é de física, mas de filosofia. O que é mais aterrorizante? Um relógio quebrado que consome energia ou a possibilidade de que ele não esteja quebrado de forma alguma, que ele esteja medindo perfeitamente algo que dura apenas 11 minutos e que se um dia ele finalmente se mover para o 12, todos nós vamos descobrir exatamente o que é. Meu nome é Silvio. Sou arquivista. A precisão é a minha religião, a ordem, meu refúgio. Quando consegui um emprego na biblioteca do Instituto de Ciências e Tecnologia, pensei ter encontrado meu lugar no mundo. Estantes meticulosas, o cheiro de papel e tranquilidade. Eu deveria ter percebido o aviso no tom da senhora Almeida, a bibliotecária aposentada cujo lugar eu ocupava. As doações anuais, ela disse, passando-me a chave do depósito, são a única coisa fora do cronograma. Elas simplesmente aparecem. Você as cataloga e as coloca na estante 841.5, nunca em outra. Perguntei o que havia de especial na 841.5. Ela fitou um ponto além do meu ombro. É onde ele gosta de ler. O primeiro ano foi impecável. As doações, caixas de livros empoeirados, chegavam em datas aparentemente aleatórias, deixadas na porta de serviço. Eram sempre edições raras, obscuras, sobre temas locais, folclore, diários de viajantes do século XIX. Catalogava cada um, sentindo o peso do papel sob meus dedos e os colocava na estante designada. A seção 841.5 era uma fileira discreta, próxima a uma janela que raramente pegava sol. Às vezes, ao colocar um volume lá, sentia uma corrente de ar fria, como se a estante respirasse. As mudanças começaram sutis. Um livro que eu tinha certeza de ter arquivado na 841.5 reaparecia na minha mesa de catalogação, aberto em uma página específica. Sempre a mesma. Uma ilustração desbotada de uma árvore retorcida, comum nas margens de rios locais. A princípio atribuía falhas de memória, estresse. Depois foram os sons. Sussurros tão baixos que se confundiam com o atrito das páginas ao vento. Vinham da direção da estante. Parava, aguçava os ouvidos. Silêncio. Quando retomava o trabalho, o sussurro continuava, uma conversa ininteligível de uma única voz. A paranoia fincou raízes. Comecei a anotar tudo. A posição exata de cada livro na 841.5. Os horários em que ouvia os sussurros. As datas das reaparições do livro da árvore. Não havia padrão lógico, mas uma insistência desconcertante. Os livros nunca estavam fora do lugar para outra pessoa. A faxineira, Dona Marli,
ria quando eu perguntava. Essa estante está sempre quietinha, minha filha. Meu refúgio virou minha cela. Cada manhã entrava na biblioteca com um nó no estômago. Verificava 841.5 primeiro. Às vezes tudo estava normal. Outras, um livro estava ligeiramente mais para fora, como se tivesse sido empurrado por alguém que passou correndo. Uma vez, encontrei uma única marca digital embaçada na poeira da prateleira mais alta, onde ninguém, nem eu com a escada, costumava chegar. Era grande, desproporcional. A gota d'água foi o diário. Ele chegou numa caixa úmida no outono, capa de couro cru sem identificação. Abri em uma página aleatória. Era o diário de um adolescente datado de 1987. Relatos banais de escola, paixões juvenis, até chegar nas entradas finais, onde a caligrafia ficava acelerada, desesperada. Falava de vozes no cano de aquecimento, de reflexos que o encaravam em janelas escuras. O nome do aluno estava riscado com tinta forte, mas em uma folha solta, dobrada e presa no final, uma caligrafia diferente, elegante e antiga, a da senhora Almeida, dizia: "Ele ainda precisa terminar a leitura. Guarde na estante 841.5. Tremi. Era o aluno dos incidentes de 1987, o que eu tinha visto mencionado em relatórios antigos. Coloquei o diário na estante, na posição correta. Na manhã seguinte, ele estava de volta à minha mesa, aberto na última página escrita pelo aluno. As últimas palavras eram: "Ele está na biblioteca. Ele nunca saiu." A mente ou o fantasma? A pergunta martelava em mim. Eu, a racional, estava documentando minha própria descida. As evidências eram minhas anotações, minhas observações. Para qualquer um seriam apenas os rabiscos de uma mulher sob estresse. Decidi fazer um teste final, uma armadilha. Comprei um pó finíssimo, usado para pegadas, e o espalhei discretamente no chão em frente à estante 841.5 após o expediente. Não havia câmeras na biblioteca. Se algo se movesse, deixaria um rastro. Na manhã seguinte, entrei antes do sol nascer. O pó estava intacto, nenhuma pegada. Soltei um suspiro que vinha guardado há meses. Era minha mente. Precisava de ajuda, de férias. Caminhei até a estante, para começar o dia, aliviada. Foi quando vi. Nos livros, em cada lombada dos volumes da 841.5, nas letras douradas ou gravadas, uma fina camada do meu pó brilhava. Algo tinha tocado, um a um, passando os dedos, ou o que quer que fosse, por cada título durante a noite, sem tocar o chão. O mundo inclinou. Senti, mais do que ouvi, o sussurro. Desta vez, não vinha da estante. Vinha de trás de mim, quente e úmido, perto da minha nuca. Uma única palavra, clara como cristal. Cataloga. Não me virei, não gritei. Saí caminhando, peguei minha bolsa e nunca mais voltei. Mandei um e-mail de demissão. Agora em casa organizo minhas próprias prateleiras. Mas às vezes, ao amanhecer, encontro um livro fora do lugar, um que eu não me lembro de ter pegado. E sinto, não um arrepio, mas um vazio de ar atrás de mim, como se algo estivesse lendo por cima do meu ombro, esperando pacientemente pelo próximo volume para sua coleção. Não sei mais o que é real. Só sei que a catalogação nunca termina e que a estante 841.5 agora tem uma vaga. Isto não é um aviso. Avisos pressupõem que você tem uma escolha. Isto é um relato do que acontece quando você ignora a única regra. Meu nome é Marcos e durante um verão desesperadoramente quente, trabalhei como vigia noturno no Colégio Técnico Industrial. O turno era solitário, das 10 da noite às 6 da manhã. Eu e o silêncio pesado de um prédio cheio de máquinas paradas. Havia um corredor, o leste, que levava aos laboratórios de química. Era um túnel longo, iluminado por lâmpadas econômicas que faziam um zumbido irritante. 12 portas de cada lado, todas iguais, de madeira clara com uma janelinha de vidro fosco. Minha ronda era simples: percorrê-lo, verificar se as portas estavam trancadas, seguir em frente.
Levava 3 minutos, no máximo. Na minha terceira noite, notei algo. Ao passar pela 7ª porta, senti uma corrente de ar gelado, vinda de baixo. Olhei. A 8ª porta estava ligeiramente entreaberta. Estranho, pois todas tinham trincos automáticos. Anotei no relatório. Porta 8, ala leste, encontrada aberta, fechada e verificada. Na noite seguinte, a porta 8 estava fechada, mas ao passar por ela, o número na placa me pareceu desbotado, quase apagado. E entre a 7ª e a 8ª, na parede vazia, havia uma mancha de umidade que não lembrava de ter visto antes. Tinha o formato aproximado de um retângulo, como uma porta. Foi na 5ª noite que a porta apareceu. Estava fazendo minha ronda, sonolento. Passei pela porta 7, olhei para a frente, para a 8, e entre elas, perfeitamente encaixada na parede, havia uma 13ª porta. Meu cérebro parou, tentando processar. Ela era idêntica às outras, mas os detalhes estavam errados. A maçaneta era de ferro antigo, enferrujada, não de alumínio polido. A madeira estava mais escura, rachada pelo tempo, e não havia número. Apenas a marca onde uma placa poderia ter estado. O manual não dizia nada sobre portas extras. A regra não escrita entre os vigias era: se algo está fora do lugar, não interaja, siga em frente. Mas a porta estava entreaberta, um convite, e dentro não havia escuridão. Havia uma luz pálida, esverdeada, de lâmpadas de emergência. A curiosidade foi mais forte que o medo. Empurrei a porta. Ela rangeu em um tom agudo, diferente de todas as outras. Dentro era o corredor leste. Mas não era o corredor leste. Era uma cópia exata, porém vazia, silenciosa de uma forma absoluta que sufocava até o zumbido das luzes. A luz vinha de cima, fraca, fazendo sombras longas. O cheiro era o que me paralisou. Amônia pura, cortante, que arranhava a garganta e os olhos. Era o cheiro de um laboratório após um grande derrame, mas intensificado 100 vezes. Virei-me para sair. A porta havia desaparecido. Atrás de mim, apenas a parede lisa do corredor clonado, com 12 portas de cada lado. Minha porta número 13 não estava mais lá. O pânico foi uma onda gelada. Corri até o fim do corredor, onde deveria haver uma saída para o átrio. Encontrei uma parede de tijolos, áspera e suja, como se a saída tivesse sido emparedada há décadas. As portas laterais estavam todas trancadas, nenhuma janela. Apenas o túnel infinito, duplicado, sob aquela luz doentia. Não sei quanto tempo passei lá. O relógio parou. Minha razão desfiou-se como um barbante. Comecei a ouvir sussurros vindos das barras de ventilação no teto. Sussurros em uma língua que tinha a cadência do português, mas as palavras eram invertidas, impossíveis. A exaustão eventualmente me venceu. Desabei no chão, encostado na parede entre a 7ª e a 8ª porta desta versão maldita do lugar. Fechar os olhos era um risco, mas a mente já não aguentava. Deve ter sido um microsono, um desmaio. Acordei com o sol forte batendo no meu rosto. Estava deitado no chão do átrio principal, do lado de fora do corredor leste verdadeiro. Meu corpo doía. A roupa cheirava fortemente a produtos de limpeza. Olhei para o relógio. 6h17 da manhã. Tinha perdido horas. Levantei-me, cambaleante. O zelador diurno, o Sr. Batista, estava me olhando de longe com uma expressão indecifrável. Caiu no sono, menino? Ele perguntou, sem se aproximar. Balbuciei alguma coisa sobre não me sentir bem. Ele apenas acenou com a cabeça. O corredor leste é comprido. Às vezes cansa só de olhar. Fui para casa. Tentei atribuir a uma alucinação, a um episódio de sonambulismo, até que no chuveiro vi as marcas. Na sola dos meus pés, impregnada na pele, uma fina camada de pó branco. Cheirei. Era bicarbonato de sódio, usado para neutralizar derramamentos de ácido em laboratórios. Há uma porta a mais no corredor leste. Ela não aparece sempre, mas quando aparece, ela escolhe alguém. Eu não fui o primeiro. A expressão do Sr. Batista me disse tudo. A questão que me assombra, enquanto me esfrego as mãos tentando tirar o cheiro fantasma de amônia, não é como sair, é por que a porta se abriu para mim. E o que, naquela versão silenciosa e estéril do mundo, pode estar agora do outro lado, usando minha cara, esperando sua chance de usar a porta no sentido inverso.
O medo tem um gosto. Naquela noite, ele tinha gosto de cobre e poeira de giz. Meu nome é Ana e eu precisava daquela bolsa de iniciação científica. O projeto envolvia monitorar os níveis de CO2 em diferentes salas do colégio polivalente ao longo de 24 horas. A parte diurna foi fácil. A noturna era parte do pacote. O professor me entregou as chaves e um datalogger portátil. A sala 14 é a última, ele disse. Tem a pior ventilação. Só vai e deixa o aparelho registrando por 1 hora e volta. É rápido. Sua pressa sugeria que ele nunca tinha feito o turno da noite. Cheguei ao colégio já escuro. O zelador me cumprimentou com um aceno mudo, seus olhos evitando os meus. O corredor do 3º andar, onde ficava a sala 14, era um cano de concreto iluminado por luzes econômicas que criavam mais sombras do que claridade. Meus passos ecoavam, um som solitário e denso. A sala 14 ficava no final, isolada das outras. A porta era pesada, de madeira maciça com uma janela alta e estreita, opaca por décadas de tinta. Abri. O interior cheirava a mofo e a aquele odor doce e ácido de experimentos antigos. Coloquei o datalogger em cima da mesa do professor, iniciei a gravação e sentei na primeira cadeira, decidida a esperar o tempo passar lendo no meu celular. Os primeiros 15 minutos foram normais. O silêncio era quase físico. Então, o datalogger emitiu um bip baixo. Olhei. O nível de CO2, que estava estável, subira abruptamente, como se mais uma pessoa tivesse entrado na sala e começado a respirar pesado. Eu estava sozinha. Meu pescoço formigou. A sensação de ser observada não veio de repente. Ela se instalou, lenta e certeira, como uma névoa. Não vinha da porta. Vinha do fundo da sala, do canto mais escuro, perto do armário de reagentes. Eu olhava para minha tela, mas minha atenção toda estava naquela mancha de escuridão. Havia uma qualidade diferente nela. Era mais cheia. Um som começou. Baixo, rítmico. Scratch, scratch, scratch. Como uma unha passando de leve sobre a superfície de um quadro negro. Não era vindo de um ponto específico. Parecia emanar das próprias paredes. A pele dos meus braços eriçou. Foi então que percebi o padrão na minha respiração. Eu inalava e 1 segundo depois, um suspiro quase imperceptível vinha do canto escuro. Não era um eco, era uma resposta. Alguém ou algo estava sincronizando a minha respiração com um leve atraso. O ar na sala ficou espesso, pesado, difícil de puxar para dentro dos pulmões. O gosto de cobre na minha boca intensificou. Não podia mais fingir que não estava acontecendo. Levantei a cabeça, devagar, e olhei fixamente para a escuridão no canto. Os olhos se ajustaram. E não era vazio. Havia uma forma ali. Uma coluna de sombra mais densa que se desprendia da parede. Não dava para ver detalhes, apenas uma sugestão de ombros, de uma cabeça inclinada e 2 pontos onde a escuridão era ainda mais absoluta que me encaravam de volta. O scratch parou. O silêncio que veio em seguida foi 10 vezes pior. A forma no canto não se moveu, mas a pressão de seu olhar aumentou, um peso físico sobre a minha pele. O datalogger bipou de novo, frenético agora. O CO2 estava em níveis de superlotação. Quem está aí? Minha voz saiu um frágil sussurro. A resposta não foi um som. Foi uma imagem que se imprimiu na minha mente, clara como uma memória própria. A visão desta mesma sala, de dia, cheia de alunos. Eu estava sentada na minha cadeira, vendo minha própria nuca, de cima, do canto do teto. E um desejo avassalador, que não era meu, de descer, de se aproximar, de sussurrar. Foi o que me quebrou. Saltei da cadeira, meu movimento brusco ecoando alto na sala. A forma no canto pareceu vibrar, como um reflexo na água. Não pensei no datalogger, nos meus pertences, apenas girei, agarrei a maçaneta da porta e a puxei. Ela não abriu. O pânico, gelado e agudo, perfurou meu estômago. Puxei de novo, com toda a minha força. Nada. A porta estava trancada por fora, ou por algo que se parecia com o lado de fora. Respira, Ana. Não sincronize. Respire de forma irregular.
Inspire 2 vezes rápido, segure, qualquer coisa para quebrar o ritmo. Enquanto lutava contra o terror, meus olhos foram puxados para a janela alta e opaca da porta. Lá fora, pelo vidro pintado, eu podia ver a silhueta fraca do corredor iluminado. E vi outra silhueta. Uma pessoa parada do lado de fora, de frente para a porta. O zelador era alta, negra. Ela não tentava abrir, apenas ficava lá, observando. E então, lentamente, ela levantou um braço e colocou a palma da mão plana contra o vidro do outro lado. A forma no canto da sala, atrás de mim, moveu-se. Não um passo, mas um deslizar, suave, silencioso. O frio aumentou, roçando meus calcanhares. Foi o instinto puro de sobrevivência. Girei de volta para a porta, não para a maçaneta, mas para a janela. Peguei a cadeira em que estava sentada, pesada, de madeira e ferro, e com um grito abafado que era metade raiva, metade desespero, joguei contra a janela alta. O estrondo foi catastrófico no silêncio opressor. O vidro, grosso e pintado, não estilhaçou por completo, mas rachou em uma teia densa e cedeu no centro. Um buraco se abriu. O ar do corredor, comum, banal, entrou como uma bênção. Não pensei em me cortar, em me machucar, escalei a mesa, me arrastei pelo buraco irregular, sentindo o casaco rasgar, a pele arranhar nos fragmentos. Caí no corredor, desengonçada. Olhei para a porta. Ninguém estava lá. Nenhuma silhueta. Apenas a porta fechada e, através do vidro quebrado, a escuridão total da sala 14. Saí correndo. Não voltei para buscar o datalogger. Contei uma história improvisada sobre uma janela quebrada por acidente. Paguei do meu bolso. Aceitei a reprimenda. A bolsa foi cancelada, claro. Às vezes passo em frente ao colégio. A janela da porta da sala 14 foi restabelecida com um novo vidro, limpo, transparente. Mas eles pintaram o lado de dentro de novo, tornando-o opaco. Às vezes, quando a luz do corredor está certa, acho que vejo, atrás da tinta fresca, o contorno fraco de uma mão espalmada, do lado de dentro. E eu nunca mais respirei no mesmo ritmo. Fico atenta em qualquer sala silenciosa, tentando perceber se há outro padrão respiratório tentando se harmonizar com o meu. Porque aprendi que algumas coisas não querem te machucar. Elas só querem ficar perto e sussurrar, no mesmo tom que o seu próprio sangue batendo nos ouvidos. Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.
Ainda acordado? Então aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Mas calma, eu preparei mais um vídeo para tentar te fazer dormir. Ele já está na tela. Te espero lá.